Olá para você que está assistindo esse vídeo, eu sou a Ana Rodrigues e nós vamos fazer agora a nossa análise anual, a segunda análise anual, sobre o ingresso do Sol no signo de Câncer, dando continuidade às previsões mundanas para o Brasil no ano de 2021. Então, esta previsão que nós vamos fazer agora, ela é uma sequência, na verdade, ela é complementar ao ingresso do Sol no signo de Áries, que já tem aqui no canal, é só acompanhar aqui no card. E que vale, né? O ingresso do Sol é o ingresso mais importante, porque o Áries é que dá o início da roda, o início do ano astrológico, né? Então, nós temos o ingresso do Sol em Áries como a técnica mais importante. Mas, quando no ingresso do Sol em Áries, o ascendente cai em um signo cardinal, nós revemos a cada 3 meses para complementar os temas do ano. Essa é uma abordagem do período árabe da astrologia. Então, vamos lá. Em março de 2021, no dia 20 de março, nós tivemos o ingresso do Sol no signo de Áries. Daqui a pouquinho vocês vão ter o gráfico desse mapa para a gente acompanhar durante toda a leitura, tá? Nesse gráfico, nós tínhamos o ascendente em Áries, o Sol na primeira casa e o planeta Marte, regente de Áries, né, o regente do ascendente, estava no signo de Gêmeos, na terceira casa, né? E então nós tivemos esse quadro. Agora, no ingresso do Sol no signo de Câncer, que vai acontecer agora no dia 21 de junho, nós mantemos o ascendente em Áries, na verdade, no mesmo grau em que ele estava no ingresso do Sol em Áries. Porém, o Sol agora está na quarta casa e Marte, regente de Áries, estará na quinta casa, no signo de Leão, certo? Então, eu vou manter este modelinho aqui, porque quando for ali em setembro que o Sol ingressar no signo de Libra, aí a gente vai complementando para fechar o quadro das previsões anuais. Então, vamos ao gráfico, que é o que nos interessa para o momento. O Sol ingressa no signo de Câncer no dia 21 de junho de 2021, na segunda-feira, para o horário de Brasília, meia-noite e 32. Então, vocês veem aqui ó, o Sol em zero de Câncer, conjunto ao fundo do céu. E o ascendente, como eu disse para vocês, em 4 graus do signo de Áries, 4 graus e 30 minutos, repetindo o ascendente do momento do Sol no ingresso do signo de Áries, né? Quando lá em 20 de março, né? Nós tínhamos o Sol aqui na primeira casa e aqui a linha do ascendente estava em 4 graus de Áries também. Então, essa marca sobre Marte, regendo tanto o ano como os próximos 3 meses, ela vem muito forte, certo? Então, as condições de Marte durante esse período agora, de 3 meses a seguir, vão nos dizer sobre a tônica desse trechinho aqui, né? Até o próximo equinócio que acontece ali com o ingresso do Sol no signo de Libra. E o que nós temos neste momento, né? A Lua em Escorpião, em contrapartida a Lua em Gêmeos, a tônica do ingresso do Sol em Áries carregava bem a terceira casa, né? E a primeira casa, porque o Sol estava conjunto ao ascendente, certo? Então, nós tínhamos uma tônica de uma movimentação muito rápida, mais agitada, inconstante, impaciente, pipocada, né? E foi o que a gente viu, né? Esses 3 meses anteriores trouxeram bastante movimentação, mas principalmente se a gente observar no sentido das vacinas, por exemplo, né? Das medidas para o combate à pandemia, tal, essa inconstância, alterações, tal, ela ficou muito evidente, né? Bastante mesmo, porque novas vacinas foram compradas durante essa fase. Slots, né, foram chegando alguns atrasados, enfim, a gente ainda continua vivenciando um pouco dessa característica, mas ela já não é mais tão nova, né? Agora, nos meses anteriores, ela foi realmente muito agitada. E a relação da terceira casa com a casa 11, que se mantém aqui, ó, tá vendo? A gente está repetindo um padrão, é o segundo padrão repetido aqui em relação ao mapa do ingresso do Sol em Áries, né? O primeiro é que o ascendente está no mesmo grau, então traz a Marte como regente do período, e o segundo é uma relação muito forte de casa 3 com a casa 11, né? Que aparece também bem marcante. A gente já vai falar daqui a pouquinho o que isso representa.
certo? Mas essa dinâmica de terceira casa mais agitada, inconstante, impaciente, pipocando, ela já vai mudar um pouco, porque na terceira casa nós já temos Mercúrio no seu próprio domicílio, né? Então, apesar do dinamismo, velocidade se manterem em torno de comunicações, os trâmites das coisas, né, continuam um tanto agitado, e também porque o próprio ascendente em Áries é cardinal e ele gera muito movimento, né? Eu penso que ainda a característica mais fixa de Leão no regente do ano vem mais como uma manutenção das coisas, das medidas, por exemplo, né, que vêm sendo empregadas, principalmente nesse sentido de combate, né, à pandemia, por exemplo, essa continuidade se mantém bem, certo? Mas e a tônica do período, então, né? Bom, pessoal, essa característica de Marte em Leão, ela é muito mais vigorosa do que de Marte em Gêmeos, muito, mas muito mais mesmo, né? E embora Marte aqui no signo de Leão, nesse grau aqui no começo, né? Ele não tem a dignidade essencial, a relação que ele faz com a Lua acaba atribuindo um pouco de poder para ele, né? Porque a gente tem uma relação muito interessante entre os signos de Leão, o signo de Câncer e o signo de Escorpião. Veja bem como a gente tem essa ligação bem forte nesses 3 meses a seguir. Marte, que conduz o ano, está num signo regido pelo Sol, né? O signo de Leão é regido pelo Sol. O Sol está no signo regido pela Lua. E a Lua está no signo regido por Marte, certo? Então tem uma conexão entre Marte, Sol e Lua que é muito forte, né? Principalmente porque, como eu disse, né, o Marte em Leão ele é muito vigoroso, motivado, energético, tem uma tendência a mais um embate, né? Uma energia expressa para fora, porque Leão tem uma característica masculina, né? Gênero masculino e Yang. E gênero não tem nada a ver com opção sexual, não é nada disso, né? O gênero é uma característica da atividade. E então ele nessa expressão, nessa relação direta com a Lua e aqui no signo de Escorpião, tem um poder, né? Ele está em conexão com um ponto do seu domicílio noturno. E que, no meu ponto de vista, essa relação Marte em Leão no Escorpião é muito dominadora, um pouco violenta, inclusive, porque são signos fixos, e os signos fixos, principalmente o Escorpião e Leão, têm uma característica muito passional, né? Muito energética, altamente motivada e condutora, né? Então eu penso que como condução do povo, casa 1, né, e tônica desses próximos 3 meses, a gente tem uma característica forte, assim, elas não são meses muito leves, assim, eu diria, e que podem colocar o povo numa constituição de domínio, de poder. Poderia dizer que é quando o povo se sente muito patriota, né? Porque a relação de Marte na casa do Sol, né? Pega o Sol angular, conjunto ao fundo do céu. E a quarta casa é a casa que envolve as terras do país, o sentido da pátria mesmo, né? Do território, né? Do país. E isso pode ter uma ligação mesmo com o povo, assumindo esse poder sobre patriotismo, né? Então me parece duro, mas é mais duro ainda, né? Não só essa relação da Lua com Marte, é a relação de Marte com Saturno na casa 11. Bom, a casa 11 é a casa do meio político, podemos dizer, né? Dos 3 poderes, então eu penso aqui que a casa 9 envolve o poder jurídico mesmo, pode envolver o legislativo, né? Porque o legislativo vota as leis, formula as leis, né, tal. Mas a 11 envolve mais esse ambiente político em si, né? Que envolveria mais Senado, deputados, né? E tal, o Congresso ali. E a casa 10 mesmo em torno do presidente, né? De quem conduz o executivo, podemos dizer. Então, esse Marte em oposição a Saturno é muito duro, porque ele coloca o povo, né? Que Marte é regente da casa 1, direto na oposição com Saturno, que é o regente da casa 10, que é o regente de quem está no controle, no comando, né? Então, eu penso que são 3 meses em que nós podemos ter manifestações, né? Parece que isso envolve muito o público jovem, porque Marte está bem na quinta casa. Eu também acredito muito que muitos artistas, esportistas, pessoas de mídia em geral, nesse meio do entretenimento, eles possam associar a imagem deles
diretamente às opiniões políticas e manifestações e coisas nesse sentido, certo? Vamos observar os graus e a gente consegue entender bem mais forte que há um povo em embate contra quem está no poder, porque Marte aqui está no signo de Leão, a 5 graus, e é ele quem está se aproximando da oposição, não é Saturno quem está chegando ao Sol. Na verdade, é uma aplicação mútua, né? Porque Saturno está retrógrado, voltando para 11 graus, e Marte está seguindo no sentido de 6 graus. Então, os dois estão se aplicando, mas Marte é mais rápido, né? Do que Saturno. Então, isso poderia representar um embate forte, e também porque Saturno está no seu domicílio diurno. Quando ele encara essa oposição de Marte, ele vê aqui ao ponto do seu exílio. Isso pode ter uma ligação muito forte, os embates que, em termos governamentais, que o governo pode receber, né, em relação ao povo, e eu diria tomar uma consciência de que tem coisa que eu não sabia, que está contra mim, e eu acabo tomando uma certa consciência, né? Enxergo um ponto de exílio, mas isso, no meu ponto de vista, coloca essa condição de Marte em Leão muito vigorosa no embate direto, né? Então, podem ser períodos de manifestações mais árduas, mais duras, bem duras mesmo, né? Só tem que ficar atento, eu até disse aqui nas previsões semanais, nas reflexões, quando Marte ingressou em Leão, quem for sair para as ruas para manifestar, independente de opinião, ficar atento com questão de violência, né? Esse embate de dois maléficos é bastante violento. E, enfim, né? Quadratura T ela é sempre uma quadratura de extremo desafio. E a casa 8, pessoal, não envolve coisas boas, né? A casa 8 é uma casa de problemas, de assuntos críticos, de coisas a resolver, de mortalidade, de assuntos pesados, né? Mesmo criminalidade, corrupção, né? Essa quadratura T, como na astrologia moderna se chama, ela diz mesmo para 3 meses seguintes bastante duros, principalmente na perspectiva do povo. Bom, assuntos financeiros, né? Como que o país tende a crescer financeiramente nesses próximos 3 meses? A casa 2, ela tem a regência de Vênus, e Vênus está num signo de câncer, né? Que é um signo de acolhimento, reserva, mas não tem nenhum aspecto clássico. E na casa 4, que envolve questões como terras e tal, né? É uma casa de produtividade também. Bom, Vênus em Câncer resguarda, né? Mas não é uma. Por causa da frieza relativa ao elemento água, não é uma expressão muito rápida. Então, a gente pode dizer assim que financeiramente o país vai dando seus passos, né? Penso mais numa recuperação do que num avanço inovador, totalmente inusitado, né? Mas Vênus não rege só a casa 2, né? Ela vai reger a casa 7 também, que é a casa que envolve outros países. Então, essa Vênus aqui na casa 4 pode representar também assuntos financeiros, monetários que envolvam outros países, como investimento de outros países, dependência de recursos de outros países, enfim. Ou pedido, né? Como a casa 4 envolve também os temas como a terra, a parte ecológica, né, do país, pode também ter uma relação com investimentos estrangeiros dentro do ambiente da ecologia, né? Preservação da Amazônia e de outras áreas. Pode ter mesmo essa tomada de tema, né? Isso foi tema há algum tempo atrás, sobre essas promessas de investimentos e cuidados aqui sobre meio ambiente, né? Preservação do meio ambiente. Até o ministro do Meio Ambiente fez uma solicitação, né? Comentou sobre solicitação de recursos dos Estados Unidos, enfim. E esse pode ser um tema que volte aqui nos próximos meses, né? Nesses 3 meses seguintes. Agora, não me parece ser mais um agravamento de crise, nada, né? Mas como Vênus não tem aspecto nenhum, mas ela está disposta pela Lua, que está numa debilidade, a recuperação ela vai indo de passinho em passinho, não é nada assim realmente muito vigoroso de falar, olha, vai ser um boom gigante e tal. Eu penso em coisas bem comedidas, né? Assim, num passo de cada vez. E a casa 3 envolve, primeiro, a educação básica, né? E eu acredito muito no nó do norte aqui,
com Mercúrio em Gêmeos no movimento retrógrado, na expressão da retomada das aulas, né? Porque o ensino privado já está retornando, já retornou, né? Desde o início do ano, mas o ensino público ainda está meio estranho. Por exemplo, aqui na minha cidade ainda não voltou 100%. Então, esse movimento retrógrado de Mercúrio, eu penso que é uma retomada das condições anteriores. A própria relação de Mercúrio com Saturno em Aquário, nessa ligação do elemento ar, né, expressa esse contato da intelectualidade. Então, eu acredito numa retomada, assim, já agora nesses próximos 3 meses, né? Uma retomada dos estudos. Eu vi algumas notícias também nessa semana sobre agosto, né? Então, eu acredito realmente que venha se desenrolar. Mas a Casa 3, ela diz sobre outros temas além da educação básica, né? Como, por exemplo, a mídia, de maneira geral, a internet, né? Redes sociais, coisas desse tipo, tal. E aqui eu penso que essa característica de Mercúrio com Saturno em Aquário é uma coisa já bem conhecida, né? Assim, fica bastante ativo em trocas, né? Tem muita informação mesmo aqui. Essa marca de elemento ar, ela é muito ligada à informação. Informação independente de qualidade, é informação, né? Assim, né? Qualidade é outra coisa. E porque assim eu vejo o movimento retrógrado dos dois só dinamizando o fluxo das coisas, assim, só mostrando o fluxo das coisas, talvez não a informação correta, a fake news e tal continuam, e isso de maneira globalizada, assim, de maneira geral, né? Essa tônica acontece. Mas também não vejo uma tendência de paralisação, de greves, por exemplo, envolvendo estradas ali, né, caminhoneiros, coisas desse tipo, porque Mercúrio está no seu domicílio, não me parece muito, está bem diferente aqui de Mercúrio em Peixes, né? Mercúrio em Peixes tem dupla debilidade e ainda na casa 12 mais uma debilidade, né? Aqui ele está no seu domicílio. Então, eu vejo assim como uma tendência as coisas até se manterem, não acho que venha greves, nada muito nesse sentido. Agora a casa 4, né, onde nós temos o Sol. O Sol está conjunto ao fundo do céu, né? Porque se o meio do céu está em 4 de Capricórnio, o Sol está em 0 de Câncer e o fundo do céu está em 4 de Câncer. Então o Sol está conjunto ao fundo do céu. Então, para a visibilidade, ele não indica muita popularidade. Mas a casa 4 é angular. E a gente pode ter essa reflexão sobre, mesmo sem visibilidade, alguém exerce um poder forte. Lembra que eu falei agorinha mesmo da relação de leão, de câncer e de escorpião? Que é forte, impulsiona o Marte, que é o domínio do povo, né, a característica do povo que está conduzindo. Então, eu penso que mesmo sem aparecer, essa influência de pessoas ali nos bastidores, podemos dizer, pode ser bastante forte. E isso chama atenção porque nós vemos o Sol conectado por aspecto com Júpiter, conectado com o aspecto com o ascendente, com o próprio fundo do céu, né? Com o próprio meio do céu e fundo do céu e com a Lua. A Lua bem, porque ela está recebendo o Sol aqui na casa dela, então esse trígono tem um fortalecimento. E a Júpiter também, porque Júpiter já está no seu domicílio, mas ele se exalta aqui em Câncer. As relações de Júpiter com o Sol têm uma ligação com indulgência, com generosidade e tal. Então, isso pode ser um indício de que esse tema indulgência, né, perdão, tal, seja alguma coisa forte do período, né? Perdão de quem, tal. Vamos ser sinceros, né? O que nós estamos vendo num cenário do país, né? Num cenário político do país, por exemplo, né? Que nós vemos acontecer desde do ingresso do Sol mesmo. Lembra que eu disse para vocês que o Sol em Áries, aqui conjunto ao ascendente, representava o surgimento de uma pessoa fora da jogada política, mas que ia surgindo com um perfil bem de identidade em relação ao povo, não é? Aí até muitas pessoas já associaram a figura do Lula. Então, né, na época que eu fiz as previsões, que foi em dezembro, nem se tinha ainda a ideia do Lula, né? Ele ainda estava preso, ninguém sabia muito bem como as coisas iam desenrolar, ali estava bem ainda estagnado o tema. Mas ele voltou à tona, né? Ele voltou nas paradas ali. E esse Sol aqui, eu penso que na relação com Júpiter pode ter uma ligação direta com ele nesse sentido do povo perdoar, né? Enfim,
Porque, assim, eu penso muito que uma posição de Júpiter em peixes tem total ligação com o perdão, com a indulgência, com a pacificação, com esse lado acolhedor, pacífico de peixes mesmo, né? Ainda mais na casa 12, que é uma casa que envolve prisão, que envolve os recolhidos ali, o cativeiro e tal, né? A prisão. Então, esse Júpiter, ele está saindo da casa 12, está voltando aqui para 11 em Aquário, mas ele está numa relação super forte com o Sol, num ponto que ele tem exaltação. E essa pode ser mesmo uma ligação de indulgência, certo? Então, assim, em que tipo de indulgência? Eu não digo nem só de lei, isso pode ser uma ligação do povo, perdoar mesmo, né? E como eu disse, tem alguém aqui, figura forte, que está nos bastidores, é noturno, não é alguém que está no poder, no controle, porque a casa 4 é uma casa da noite, né? Tipo, não é alguém que está lá no alto, né? No topo da condução, né? Não está lá no Palácio do Planalto, mas tem um poder de influência muito forte, muitas vezes até de uma forma indireta, né? Porque é uma característica canceriana de elemento água, ela não é linear, ela não é direta por causa da umidade, não é isso? Então, parece que tem esse poder conduzindo as questões do povo, né? Não é de forma direta, eu diria que por perfil, por indulgência, por coisas de passado, né? Como o retrógrado ele remete a coisas que aconteceram no passado, isso pode ter uma ligação sim, não descartaria não, certo? Agora, aí é outra, como o presidente vai lidar com esse tipo de questão, é um outro fator, né? Ele parece estar se sentindo no embate mesmo, nessa relação de Marte com Saturno, coloca o povo encarando quem é presidente, né? Então, já tem uma repercussão um pouco mais pesada. Os temas ligados à questão de meio ambiente, eles podem ter progressos. Eu penso que por esse fato de a gente ter a Lua ligada a Marte, ligada ao Sol, por exemplo, eles podem ter progressos, né? Eu penso que pela cobrança seria uma possibilidade, né? Tal, muitas vezes na descoberta das coisas que estão escondidas, tem essas investigações que estão fluindo, né? Podem surgir muitas coisas sobre esse ponto, mas eu não acredito ainda tão fortemente é que ainda nesse período o ministro de Meio Ambiente deixa aí o cargo, talvez não de forma assim muito direta, pode ser afastado temporariamente, por exemplo, e depois retomar, não me parece muito que deixe o cargo diretamente, né? Agora, a quinta casa, ela vem como essa expressão do ambiente jovem, né? Diversão, então todo o entretenimento, né? E aí, como o Martin Leão ele tem uma tendência vigorosa, como eu disse para vocês, pode ter uma ligação com pessoas desse meio de entretenimento e esportes com esses ambientes. Se a gente estiver avaliando o perfil de sucesso, tal, esse Martin Leão nessa posição com Saturno não é legal. Então, em temas relacionados ao ambiente esportivo ou artístico, podemos sofrer aí algumas coisas um pouco tensas, né? Esses profissionais dessas áreas podem sofrer aí por algumas condições bem extremistas. Bom, é muito extremista isso aqui, essa relação aqui, Saturno e Marte, é bem extremista, né? Então, algumas coisas aí podem vir num sentido um pouco pesado, tá? Fiquem atentos ao ambiente de mídia, né? Esse pessoal do meio artístico, né? Os profissionais da área artística, eles dependem da mídia e essa oposição ela é muito dura, então isso poderia até repercutir em alguém sofrendo algum tipo de retaliação por opinião, por exemplo, mas ela é bem pesada, né? Por exemplo, algum tipo de preconceito, alguma coisa muito árdua mesmo, muito dura. Não é nada legal essa posição. Nem um pouquinho, ainda mais com Vênus fora de curso, não alivia nem um pouquinho para o ambiente artístico, tá? Ambientes de jovens mesmo. Eu penso também que muitos jovens podem sair para manifestações, coisas nesse sentido, né? Também é uma possibilidade. Agora, nós temos a casa 6 como a casa que vai envolver bem os temas da pandemia e outros assuntos relativos à saúde popular, né? A saúde do país e tal, saúde coletiva. E Mercúrio é o regente, está no seu domicílio diurno, numa boa relação com Saturno. E assim, eu penso que a continuidade das medidas é uma tendência natural
e as coisas vão se modelando. Então, aqui eu não vejo um clima muito tenso. Eu acho que dentro do que vem sendo feito agora nos últimos meses, se dá continuidade. E mesmo que tenha muita crítica e tudo, as coisas vão que meio se ajeitando, né? Então, não acho que a gente tenha alguma crise muito mais pesada dentro do tema da Covid, né? Assim, desse tema da pandemia, de uma forma muito pesada, tá bom? Agora, a casa 7 ela reflete sobre características de outros países, os nossos aliados. E ela tem a regência de Vênus, e Vênus está na casa 4. Então, nós já podemos entender que há uma atenção do público estrangeiro sobre os assuntos das nossas matas, né, do nosso ambiente natural. E isso pode vir num sentido um pouco duro, né? Como nós temos Vênus disposto pela Lua, mas a Lua está em queda, na relação com Marte, né, também, eu não acho que seja uma coisa assim saudável. Talvez não venha numa pressão excessiva, mas tem algo aqui, eu diria que tem um olhar dos outros países sobre esse fato aqui e coisas ainda a ajustar, né? Pode ser que não seja uma retaliação direta, mas assim, alguns temas, por exemplo, algumas ameaças, por exemplo, poderia acontecer, porque nós vemos Vênus tanto regente de casa 2 como de casa 7, né? Então envolve tema economia, finanças, posses, produção do país, né, coisas, né, que o país produz, e entrando na casa 4. Então, pode acontecer de ter algum tipo de retaliação sobre o país devido aos temas de ecologia, preservação e tudo mais, né? Essa é uma possibilidade. Talvez fique mais na ameaça, porque Vênus em Câncer não tem uma característica tão pesada. Bom, a casa 8 para nós, né, no sentido mundano, ela engloba os assuntos relativos aos recursos dos outros países, o dinheiro do outro país, mas também produtos, né, também. E vem sob a regência de Marte, né, que começa Escorpião, tem a regência de Marte, e Marte está numa ligação com a Lua ali dentro da casa. Bom, ainda vacina, né, a gente tem ainda vacinas chegando aqui até final do ano, acho que até mais, até o ano que vem ainda tem compras de vacinas. E apesar de toda a dureza, enfim, a diversidade, coisas que a gente possa encontrar, as coisas vão sair, porque tem uma recepção aqui, né? Marte está recebendo a Lua no seu domicílio, então as coisas vão saindo, mas talvez extrapolem a planos, né? Tenha que ter uma cobrança mais vigorosa, tal, né? Mas vai sair. Porém, a casa 8 ela reflete também sobre os temas como crimes, mortalidade, né? A mortalidade devido a os fatores de pandemia continuam um tema forte, não quer dizer que vão morrer muitas mais pessoas, né? Mas esse é um tema que se mantém e como a gente tem uma conexão de casa 11, casa 8 e casa 5, me parece que tem muita cobrança, ainda mais envolvendo o regente do trimestre, né? E o regente do ano, né? Porque o regente do ano também é Marte, né? Começou aqui em Áries. Então, nós temos uma cobrança muito forte e sobre essas questões da mortalidade, né? Não é um tema que alivia, não. Mas também a casa 8 envolve crimes. Crimes como a corrupção, qualquer tipo de crime, né? A criminalidade de maneira geral. Então, não é saudável ver a Lua em Escorpião nessa casa se conectando a Saturno, que é o maléfico maior e é regente de quem está no comando, está na casa 11 de meio político, e a Marte, que é o regente do povo. Então, tem um clima extremamente pesado, extremamente tenso, no que envolve crimes aqui, né? Crimes que são os crimes envolvendo esse ambiente aí de quem está no comando, enfim, esse ambiente político todo aí, que é o que a gente está vendo. Isso poderia dizer que isso seria uma repercussão da CPI, pode ser sim, que essa criminalização por consequência de relatório da CPI seja uma coisa, se não for é outra coisa ainda tão pesada quanto, né? Quer dizer, pode ter outros tipos de acusação bem fortes, né? Quem estuda astrologia sabe que uma quadratura T de signos fixos já é dura, ainda mais envolvendo os dois maléficos, né? Não é muito legal, né? Nem um pouquinho. Então, esse tema ele vem de uma forma muito pesada, muito mesmo. E aí nós temos aqui o lote da fortuna também disposto por Marte. Então, vocês vão perceber que às vezes é a custas duras de repercussão de crimes, de corrupção,
é que vão surgindo algumas possibilidades de conserto, por exemplo, né? Porque essa é uma coisa bem tensa aqui do trimestre, né? Que vem aqui como uma característica muito pesada do trimestre, né? E no mapa do ingresso, Marte estava conectado a Saturno, né? Mas ele estava conectado a Saturno por um trígono e elemento ar, né? Envolvendo Marte aqui num signo mutável, não era muito dura, não. É tipo, vamos ver no que dá, né? Agora aqui já não é vamos ver no que dá, tem que dar de qualquer jeito, né? Tipo, tem que fazer de qualquer jeito. Então tá muito agressiva mesmo, né? Ela tá numa uma característica de controle, poder, de domínio, assim, de empurrar a mesma coisa, né? Bem forte. Então, é uma tensão muito marcante dos 3 meses que vem a seguir. A Casa 9, ela traz o tema da justiça no nível geral, mas ela também nos diz sobre a ciência, a tecnologia, os estudos de nível superior. E nós temos Júpiter conduzindo. Bom, e Júpiter está no seu domicílio, então esse movimento retrógrado eu penso que é a retomada. Algumas universidades já retomaram, né? As que não retomaram vão retomar e volta para a normalidade, isso eu penso. Então, essa correção, né? Ela vem muito sobre a característica de Júpiter. Chama um pouco mais a atenção sobre os fatos da justiça. O do ensino, tecnologia e ciências também nós vamos ter o nó do sul aqui disposto por Júpiter. E eu penso que, primeiro, ciências, tecnologia, estudos superiores, eles vêm sofrendo. Esse nó do sul ele é uma repercussão diminuidora, né? Os dois nodos na astrologia clássica não são assim tão amáveis, tão alegres, né? Mas o nó do sul ele tira bastante poder e ele expressa exatamente o que? O prejuízo mesmo, né? Que essas áreas vêm sofrendo. Mas talvez alguma atitude para correção possa vir, alguma medida para tentativa de correção, enfim, talvez sobre muita crítica possa acontecer. Esse Júpiter no seu próprio domicílio pode expressar exatamente isso, algo que se faça para corrigir. Não acho que seja de todo assim ruim. E a retomada dos estudos vem. Agora, como um significador de justiça na casa 12, aí a gente já tem uma outra coisa, né? Por exemplo, a casa 12 inclusive envolve prisões. Então, decisões jurídicas podem remexer um pouco o quadro que envolve prisões, prisioneiros, esses temas que a gente viu aqui na última semana, nas últimas semanas, quebra de sigilos, tal, né? Elas retomam e retomam com força. Agora, a relação de Júpiter com o Sol em Câncer, ela é bem forte, que eu penso assim, que talvez decisões jurídicas que tenham sido feitas no passado, que talvez não tenham sido exatamente agradáveis, elas podem ser revistas. Então, tem uma remexida em temas jurídicos de coisas que não foram abertas, né? Bom, casa 12 é uma casa da sujeira embaixo do pano, né? Do oculto, daquilo que a gente não consegue ver. Então, esse Júpiter em peixes aqui, ele vai remexer aqui um pouquinho, né? Penso bem nisso. E aquele tema que eu disse para vocês do perdão, da indulgência, também tem aqui. A gente pode ter esse quadro da indulgência de alguma forma surgindo aí para pessoas que tenham se sentido injustiçadas, enfim. Júpiter conecta direto com o Sol, né? Tem uma aplicação mútua também aqui do Sol com Júpiter. E essa força aqui do Sol, ela tem indício, né, de que alguma coisa que ainda não está totalmente visível, não está totalmente em cima do palco, em cima da visibilidade total, está remexendo ali, né? Eu não estou dizendo assim que está remexendo de maneira ilegal, mexendo os pauzinhos, né, como a gente diz. Mas às vezes uma pessoa que mesmo sem estar no comando e no controle acaba aparecendo, acaba de alguma forma tendo a sua imagem associada a algumas mexidas aqui no clima geral, né? Certo? E aí a gente entra na 10. Então a 10 envolve bem quem está no comando, o presidente, né, o controle do país. Os ministros entrariam mais na 11, presidente e a equipe dele, né? E a casa 11 tem a regência de Saturno. E Saturno está nessas agressões aqui em relação à Lua, em relação a Marte, mas tem uma conexão boa com Mercúrio. Então, eu sempre penso que, no nível geral, algumas tomadas aqui de medidas e tal, elas podem corrigir algumas coisas de cotidiano, de comunicação tal. Bom, pode ser bem comum o presidente ficar bem presente na mídia como ele vem fazendo. E eu acho que até ele vai intensificar bastante, né, na conexão de Saturno com Mercúrio em signo de ar,
ele vai mexer bastante, pode fazer outros encontros de motos, nessas motociatas, esse termo estranho aí que inventaram, pode fazer outras mesmo, né, porque conecta bem com estradas, essas medidas que ele falou de pedágios, aí ele pode colocar em vigor mesmo, enfim, pode se mexer algumas coisas nesse sentido. Só que eu penso que é bem adverso. Isso aqui ele teria que tomar bastante cuidado porque ele está encarando diretamente, ele está recebendo, né, um encaramento diretamente do astro que rege o povo de uma maneira bem ruim. Então, isso pode representar uma repercussão negativa, não diria só para a imagem do presidente, mas de combate ao presidente. Então, são as manifestações mesmo, né? Eu penso que elas podem ganhar um corpo muito forte mesmo, muito duro, né? Então, tem bastante crítica, realmente uma cobrança excessiva e muito forte aqui sobre a figura de presidente de quem está no comando, tá bom? A casa 11, pessoal, ela envolve esse meio aí de CPI, o Saturno tá ali, ele é regente tanto da 10 como da 11, a conexão de Saturno com Mercúrio, nessa questão de relatórios e tal, ela pode ser muito expansiva, assim, por exemplo, às vezes até um pouco dispersa, vai citar muitas coisas e muitas coisas vão ficar ali, né? Tipo, não vão muito adiante. Alguma coisa bastante pontual nesse sentido, ela é bem pesada, né? E, enfim, tem um clima tenso, de bastante cobrança, tá ali no calcanhar de quem tá no comando, tá pegando pesado mesmo, né? E sem contar que tem uma cobrança do povo também muito forte, né? Sobre esse ambiente. E a 12, pessoal, ela vem com esse tema de Júpiter aqui. A casa 12, ela envolve as prisões, os prisioneiros, e envolve as coisas que estão nos bastidores, os sigilos, os segredos. Então, como eu disse para vocês, essas quebras de sigilo eu acho que venham muito, porque Júpiter é um regente de justiça, né? E ele pode ter essa ligação direta mesmo com rever algumas decisões, essa é uma possibilidade. Então, esse movimento de casa 12 ele ainda é muito forte. Só que Júpiter está aqui voltando para Aquário, né? Ele vai voltar para Aquário. Então, também penso que esse tema sobre prisioneiros e tal, ele alivia um tanto. Então, para esses próximos 3 meses, eu não acho que tem um novo alguém aqui importante sendo preso, né, ou libertado. Acho que as coisas, elas não caminham muito nesse sentido de prisão. O próprio Júpiter não tem muito essa marca, tem mais relação com liberdade. Mas como a gente teve o ex-presidente que ficou preso um tempão e ainda tem esses assuntos que não foram totalmente resolvidos, essa marca de Júpiter em peixes no movimento retrógrado pode estar relacionado com ele se livrando mesmo de todos esses temas da casa 12, né, das acusações e penso que pelo menos pelo povo me parece que ele tem o perdão, porque se o Sol está aqui conjunto ao fundo do céu, né, e está dentro da quarta casa que envolve esse clima da pátria, né, parece que tem uma coisa mais indulgente, sim, nesse sentido, né? Querendo, goste ou não goste, tem um clima meio surgindo ali. Sejamos bastante realistas, né? E observem o que se desenrola no mundo. As coisas estão fluindo mesmo nesse sentido. Para quem é a favor tá do lado do presidente, é a favor do presidente, pode sentir que o presidente tem um grande número de pessoas que o seguem, realmente tem. Mas essa quadratura e oposição aqui, elas mostram uma perda de prestígio, de embate, ela é pesada, né? Ela traz Saturno, que é o regente do presidente, para um ponto onde ele tem exílio, então ele perde prestígio, certo? Então esse é um ponto aqui que ele tem que ficar atento, né? E em contrapartida, outras figuras que estão dominando, ó, tá vendo? Quem liga ao Sol aqui é um grande trígono. Bom, já estendemos demais e é isso para os próximos 3 meses. Quando for lá no ingresso do Sol no signo de Libra, aí a gente volta para complementar. Eu deixo um super abraço para vocês, até o nosso próximo vídeo e não esqueçam de acompanhar aqui pelo site, porque eu vou começar a postar alguns vídeos lá já esta semana, tá bom? Até a próxima!